Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 126 de Chainsaw Man. No capítulo passado, a Queda, após coletar ingredientes para o prato principal, acabou se deparando com Chainsaw Man, que fez picadinho dela e começou a devorá-la. Será que esse é o fim da Queda? Se você curte os reviews semanais do mangá, já sabe, né? Clica no like desde agora. Mas se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, não esquece de caprichar no like e de se inscrever no canal. Eu ainda não tô 100% recuperada, então a minha voz pode falhar em alguns momentos. Mas eu acho que eu não corro mais o risco da voz acabar no meio do vídeo, né? Espero. Enfim, o capítulo começa com o Chainsaw Man cortando a cabeça da Queda. Mas reparem que ela se regenerou muito rápido. E tão logo ela se recuperou, ela deu um chutão no Chainsaw Man que acabou se chocando contra um prédio. Enquanto a Queda pegava a maçã do chão e colocava de volta na sua sacolinha, ela comentou que ele deveria ser o tal Chainsaw Man de quem ela tanto ouviu falar. Aqui tem um detalhe interessante. Por ela ter usado essa expressão de quem tanto ouvi falar, ao que parece, esse Chainsaw Man também é famoso no inferno. E a impressão que eu tenho é que os demônios acompanham a humanidade. Pelo menos os primordiais, que possivelmente estão no topo da hierarquia, devem fazer isso. Inclusive, o conhecimento da Queda de que atualmente não existem armas dos humanos que possam matá-la pode vir daí. Mas enfim, se o Chainsaw Man tá famoso no inferno, provavelmente tem demônios que estão de olho nele, principalmente por causa do Potita. E na parte 1, até o demônio da escuridão queria o coração do Denji, né? Mas voltando, a Queda revelou mais um pouco sobre o seu plano nesse capítulo. Ela não quer matar mais ninguém. A sua intenção atual é fazer com que Asa Mitaka caia pro inferno e depois disso ela voltará para casa. Pelo visto, o que ela fez até agora foi preparar um banquete para o inferno, e no fim disso, a Asa será devorada. E essa foi uma teoria que eu trouxe nos últimos reviews, porque a Queda estava reunindo ingredientes para preparar o prato principal, sendo que a única coisa que faltava era a Asa cair. Então eu suspeitei que o objetivo poderia ser devorar a Asa. A dúvida que fica é: quem é o demônio que tem interesse em devorá-la e por que ele quer fazer isso? Daqui a pouco falaremos disso. Quando o Denji ficou sabendo que esse plano envolvia justamente a Asa, ele ficou puto da vida. E já que a intenção era levar a Asa para o inferno, ele ganhou um ótimo motivo para matar a Queda. A gente sabe que o Denji gosta da Asa, mas não bastasse isso, ela é potencialmente a sua ex-namorada. Cara, eu gargalhei com isso. Enfim, então o Chainsaw Man tinha motivo suficiente para ativar o Randandandan mais uma vez. O problema é que o Denji estava lutando contra um demônio primordial, que não era um demônio qualquer da esquina. E aí, a diferença de força entre os dois é bem absurda. Com a ponta do dedo, a Queda conseguiu impedir o ataque do Chainsaw Man. Como ele estava atrapalhando a preparação do prato principal, a Queda decidiu se livrar do Chainsaw Man e aconteceu o que a gente temia. A Queda ordenou que o Denji caísse e ele foi levado diretamente para memórias traumáticas que, infelizmente, nós estamos bem familiarizados. A Power com o bolo de aniversário do Denji antes de tomar um bang da máquina e o Aki quando se tornou o possesso da pistola. O Denji começou a gritar e também a levitar. E nisso, naturalmente, a Queda pensou que havia se livrado do Chainsaw Man. Então, era hora de ir atrás do cheiro da Asa. Só que ela não contava com a astúcia do Denji, ou melhor dizendo, com a forma como ele lida com os seus traumas. Com isso, em mais um ataque surpresa, a Queda foi fatiada ao meio e ficou sem entender nada. E como foi que o Chainsaw Man escapou das suas memórias traumáticas? Simples, ele cerrou o próprio cérebro porque assim ele não pensaria nos seus traumas.
Um detalhe é que na luta contra a Yuko, ele também conseguiu escapar de um ataque psíquico. Como a Yuko conseguia ler mentes, graças ao poder do demônio da justiça, que sumiu, né? Ela conseguia prever os golpes. Só que isso não deu certo com o Denji, porque ele não estava concentrado na luta. Tudo que ele pensava era em expor a sua identidade. Agora, contra a queda, ele usou uma estratégia um pouco mais drástica, já que ela conseguia afetar a mente do Denji. Aliás, o meu coração apertou quando Aki e Power apareceram. Vocês também ficaram assim? Olha, eu acho incrível como o Fujimoto consegue me deprimir e me fazer gargalhar no mesmo capítulo. Enfim, tem um detalhe que eu quero comentar. Nós finalmente tivemos um vislumbre de como o Denji se sentiu em relação às mortes de Aki e Power. Ele está tão traumatizado com isso que chegou ao ponto de cortar o seu próprio cérebro ao mero vestígio da memória. O Denji tem um histórico de não querer pensar em coisas ruins e de esconder memórias traumáticas atrás de uma porta. Então, assim que ele se lembrou da morte trágica dos seus amigos, imediatamente o Denji cortou fora essas lembranças, porque essa foi a forma que ele encontrou para não lidar com os eventos traumáticos que ele vivenciou. E aí, como o seu cérebro foi cerrado, ele se embolou na pronúncia das palavras e começou a falar coisas idiotas. Ele cismou que queria comer salsicha empanada e é engraçado o olhar de desprezo. Olhar não, porque ela tá com os olhos fechados. É engraçada a expressão de desprezo que a queda lançou pro Denji. Que garoto idiota. E aí, o Denji, mais uma vez, fatiou e devorou a queda. E ela tipo, ei, sai fora! Eu não sou uma salsicha empanada. Cara, eu ri muito com esse capítulo. Enfim, e a queda, com toda a calma do mundo, refletiu que era uma experiência interessante ser devorada ao menos uma vez, até porque ela é cozinheira. E ao devorar a queda, o Chainsaw Man foi se regenerando e eu acredito que ele esteja se fortalecendo, já que ela é um demônio mais forte. O detalhe é que a queda se regenera muito rápido, então não dá tempo do Chainsaw Man devorá-la por inteiro. E nesse ritmo, ela não será apagada. E um inscrito, o Israel Neves, até lembrou que a própria Guerra já foi vítima da comilança do Chainsaw Man no passado. Ele devorou partes do seu corpo e a enfraqueceu. Então, o Chainsaw Man pode estar se fortalecendo, enquanto a queda pode estar um pouco mais fraca. Só que a queda é muito overpower, então, mesmo sendo devorada, ela continua muito forte. A queda estava curtindo ser devorada, mas era hora de dar um basta na comilança e voltar a preparar o prato principal. E nisso, o Chainsaw Man foi perfurado e saiu sangue e tripa para todo lado, mas ele não desistiu de lutar e cerrou a cara da queda. E reiterando o que eu acabei de dizer, mesmo que ela tenha ficado mais fraca, ela continua muito forte. Com apenas um peteleco, o Chainsaw Man voou para longe e foi partido ao meio. E com isso, a queda derrotou o Chainsaw Man e comentou que odiava coisas hediondas. O detalhe é que quando ela apareceu na Terra peladona, ela se humanizou e arranjou uma roupa para esconder o seu corpo, que ela considerava horroroso. Enfim, a queda meteu o pé dali e deixou o Chainsaw Man agonizando e jorrando sangue. Ele não queria que ela fosse embora, afinal, ela foi atrás da Asa. Mas foi aí que surgiu um vislumbre de esperança. Alguém cortou a própria mão e deu o seu sangue para o Chainsaw Man se regenerar. Afinal, ele tinha que continuar lutando. Mas afinal, quem é essa pessoa misteriosa? Eu acredito que muita gente pensou no Yoshida. E realmente faz sentido que seja ele, pelo seu histórico de stalker do Denji. E como essa pessoa tá usando tênis branco, eu até procurei em capítulos anteriores e eu vi que o Yoshida usa tênis branco. Isso parece ser um detalhe bobo, mas talvez não seja. Por outro lado, se é o Yoshida, por que o Fujimoto quis criar mistério? Talvez porque não seja ele. E tem um detalhe. Aparentemente, o Yoshida tem uma forma diferente de falar
e não fala formalmente com o Denji. Isso é algo que se perdeu na tradução. Mas então, quem poderia ser? Como essa pessoa aparenta estar usando o uniforme do colégio, eu não descarto que seja algum outro estudante. O próprio Izumi é super fã do Chainsaw Man, então eu não me surpreenderia se ele estivesse stalkeando o Chainsaw Man. Agora, pode parecer loucura, mas a Kobeni usava uma faca e tênis cinza claro. E no capítulo passado, teve uma galera comentando que o carro que apareceu era parecido com o carro da Kobeni. Será que ela voltou a trabalhar na segurança pública? Olha, eu iria curtir se ela voltasse para a parte 2. De qualquer modo, sabemos que o Chainsaw Man recebeu sangue, então ele irá se regenerar. E quando isso acontecer, temos a esperança de que ele apareça no momento certo para salvar a Asa. E aí haverá o round 2 da luta contra o demônio da queda. Mas enquanto isso não acontece, a queda foi saltitando no ar até que finalmente localizou o ingrediente principal, a Samitaka. E o capítulo terminou com o encontro das duas e levou o hype do próximo capítulo lá pra cima. E se você tá curtindo o vídeo, dá uma conferida se você já deu o like e já se inscreveu, caso ainda não seja inscrito. E ative as notificações, porque senão o YouTube não avisa quando sair vídeo novo. Bom, eu venho comentando que as pessoas precisam voltar a ter medo da guerra para que a Ioro se fortaleça e se torne bem poderosa novamente. Mas também existe uma outra forma da Ioro ficar mais forte, que é comer a carne da queda. Eu acho que foi o Mano Joe que comentou isso. Eu acho que isso não será o suficiente para torná-la forte, mas considerando que ela está muito fraca, se ela tiver algum up de poder, já ajuda, né? E aí a Asa poderia criar uma arma mais forte. Aliás, cadê a lança de aquário? Será que também era descartável, que nem a espada de uniforme? Porque assim, a queda chegou, então seria bom se ela pudesse se defender de alguma forma. Eu acho muito difícil que, sozinha, ela consiga bater de frente com a queda, nesse momento atual. Mas seria bom se ela conseguisse ganhar um tempo para tentar fugir até o Denji ou algum outro reforço aparecer. Uma inscrita, a Giovanna, até comentou que a Asa deve ser a chave para vencer ou expulsar a queda. E eu também acho que ela é capaz de descobrir algum ponto fraco da queda, mas sozinha eu acho improvável que ela tenha condições de derrotá-la nesse estado atual. Eu não gosto de ser repetitiva, mas agora que a Asa apareceu no final do capítulo, vale lembrar que ela teve um pequeno desentendimento com a Ioro, porque a Asa não consegue confiar nela. Além dos traumas que ela já vivenciou, que fazem com que ela tenha dificuldade em confiar nas pessoas, a Ioro vive tomando o corpo da Asa e não revelou quase nada sobre ela. Então, eu penso que existe uma brecha para que o Fujimoto revele novas informações sobre a Ioro, ou pelo menos confirme a teoria de que controle, guerra, fome e morte são os cavaleiros do apocalipse. A gente fala disso pra caramba, como se fosse uma verdade absoluta, mas até hoje isso não foi confirmado. Nós sabemos que eles existem, mas quem são eles? Não sabemos até agora. Então, eu só quero que o Fujimoto dê alguma resposta sobre a Ioro. Não só eu, né? Mas todo mundo quer isso, né? Mudando um pouco de assunto, segundo aquele experimento com o demônio do futuro, 7 dos 30 prisioneiros irão morrer nessa semana. E se pensarmos nessa estimativa para toda a população, o percentual de pessoas que morrerão é de 23,3%, ou seja, quase um quarto. Mas se a queda não é um demônio hostil, ou melhor dizendo, se ela matou só algumas pessoas, e não parece que foram muitas, e a única coisa que ela quer agora é a Asa, e depois de completar o prato principal, ela vai para casa, então como é que vai morrer tanta gente? Será que um outro demônio forte vai aparecer depois da queda e as pessoas serão a sobremesa? Um outro detalhe é que alguém incumbiu a queda dessa missão. Quem é o demônio que quer devorar a Asa e por que ele quer fazer isso?
É muito difícil deduzir quem é o demônio porque o Fujimoto não deu muitas pistas. Mas se pensarmos na profecia de Nostradamus, que fala sobre um tal de Rei do Terror que aparecerá do céu em julho de 99, eu acredito que ele é o demônio que deu a missão à queda. E se o Rei do Terror for o chefe da queda, quem seria ele? Provavelmente algum demônio com a mesma hierarquia, ou seja, um primordial, só que ainda mais forte que a queda. E as hipóteses que eu pensei por hora foram o demônio da escuridão, o demônio do desconhecido ou o demônio da morte. Ué, a morte seria um primordial? Sim, eu penso que a morte, além de ser um cavaleiro do Apocalipse, também é um demônio primordial e possivelmente é o maior medo da humanidade. De qualquer forma, seja ele quem for, por que ele quer tanto devorar a Asa? Será que a possessão da Asa pela Yoru é um fenômeno raro que tornou a Asa um ser especial? Ou então, esquecendo por hora o poder especial do Chainsaw Man, em geral, os objetivos de comer um demônio são a regeneração ou o fortalecimento. Porém, pode existir uma outra hipótese. Será que o objetivo real é devorar a Yoru para obter alguma habilidade especial do demônio da guerra? Olha, eu não sei de mais nada, gente. Mas na sua opinião, quem será esse demônio e por que ele quer devorar a Asa? Se você tiver alguma ideia, comenta aí. E se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like e de se inscrever caso ainda não seja inscrito. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até breve!